no texto de 1 Reis, no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. Antes de eu iniciar a palavra, eu queria dar rápidos avisos para que você entenda o que está acontecendo na nossa igreja. No próximo domingo, nós teremos o musical de Páscoa, a entrega do Rei. E queridos, a qualidade está de altíssimo nível. E somada à presença do Espírito Santo sobre a vida de cada um que está participando, eu tenho certeza que será uma manhã e uma noite de milagres aqui nesse lugar. E eu quero te encorajar a convidar a sua família, convidar os seus amigos, convidar os seus vizinhos, trazer a sua célula toda, porque vai ser um domingo de muita bênção de Deus sobre a nossa vida. E nós temos duas sessões, como você pode ver, às 10h45 da manhã ou às 19 horas. Você escolhe a sessão que você vem e eu tenho certeza que vai ser um tempo muito precioso. O segundo aviso que eu tenho para dar é que nos dias 1, 2 e 3 de novembro, nós teremos o retiro de casais da nossa igreja. Tá? Então, se você quiser participar, você que é casado, é só você procurar a Gisele, que está de pé aqui agora rapidinho, por favor. O Ronaldo está aí? Cadê o Ronaldo? Você procura a Gisele aqui no final do culto e ela vai te explicar exatamente como é que funciona esse retiro, tá bom? Não fica de fora, as vagas são limitadas, então se você demorar muito, pode ser que você não tenha oportunidade de participar desse tempo tão precioso que o Senhor está preparando para a sua vida. Mas nessa noite eu quero falar sobre um dos maiores males sobre a humanidade. Não respeita raça, não respeita classe social, não respeita idade, não respeita continente e nem mesmo um credo religioso. Eu quero nessa noite falar sobre a depressão e mais especificamente eu quero falar sobre como vencê-la e também sobre como evitá-la. Queridos, a depressão é uma doença extremamente séria, que tem atingido milhões de pessoas pelo mundo. A depressão é vista como a melancolia da alma, uma exaustão física, mental e emocional. E ela, junto com as doenças do coração, é vista como a doença de mais incidência sobre a humanidade que permanece nessa terra. A verdade também é que a depressão, mesmo sendo tão comum, ela também é uma das doenças menos diagnosticadas. Sabe por quê? Porque muitos sofrem de depressão e não sabem. E também porque muitos não querem aceitá-la como uma doença legítima. E com isso, acabam levando uma vida de sofrimento, de perda de oportunidades e de insucesso nos relacionamentos. Segundo Silvia Ivanco, psicoterapeuta e psicóloga do Instituto de Cancerologia de São Paulo, a depressão é um problema de saúde pública e será o mal do século XXI, juntamente com a síndrome do pânico. Os números da depressão são mesmo alarmantes. É estimado, e é claro que esse não é um cálculo exato, que aproximadamente 30% da população mundial sofra desse mal sem saber. A Organização Mundial da Saúde prevê que até o ano de 2020, a depressão passe a ser a segunda maior causa de incapacidade e perda de qualidade de vida. A depressão atinge mais as mulheres do que os homens. Isso tem a ver com a questão hormonal, que você muito bem entende o que eu estou dizendo. E conforme a Associação Brasileira de Psiquiatria, cerca de 15% da população de idosos apresentam sintomas clínicos da doença. Em geral, 1 a cada 5 pessoas vai enfrentar um evento depressivo em algum momento da sua vida. Queridos, a verdade é que se essa é uma realidade que dificulta a nossa vida nesse mundo, a igreja precisa se posicionar sobre como fazer para ajudar cada pessoa a enfrentar esse desafio e também evitar que precise lidar com esse desafio. Também é interessante que nós façamos uma diferenciação entre depressão e tristeza, porque é perfeitamente normal que nos sintamos tristes em algum momento da vida, em alguma situação da vida, em alguma questão da vida. Só que a depressão é a tristeza que não passa. Estamos tristes e nada muda. Os dias passam e a realidade permanece a mesma. E muitas vezes a gente nem sabe qual é o motivo dessa tristeza. A pessoa que enfrenta esse mal muitas vezes não consegue determinar o porquê se sente dessa maneira. A depressão também é multifatorial.
E para o crente não é difícil entender isso, porque a Bíblia diz que nós somos corpo, alma e espírito. Ou seja, tudo que nós vivemos no corpo tem influência na alma, assim como tudo que nós vivemos na alma tem influência no espírito, e assim nós somos um ser integral. Vou te dar um exemplo prático. Você começa a orar de joelhos de manhã na tua casa, e de repente você tem algum problema na sua coluna, e com o passar do tempo a coluna começa a incomodar, e aí você não consegue se concentrar em Deus naquele momento, e às vezes você para de orar, ou até mesmo deixa de orar. Ou seja, o físico influenciando no espiritual. E essa é uma realidade que eu e você precisamos entender. E se isso tem a ver com corpo, alma e espírito, eu preciso entender que simplesmente tomar medicamentos não é a única estratégia que eu tenho para vencer esse mal. Agora, são muitos os motivos que podem levar a uma depressão. É claro que eu não vou pontuar aqui todos eles, mas eu quero colocar alguns principais. Eu estudei um pouco essa semana sobre esse assunto e eu queria compartilhar com você que motivos são esses. Por exemplo, um problema do passado, a perda de um emprego, torcer para times rubro-negros, está tudo aqui também. Estudei essa semana aí. Fim de um relacionamento, casamento, namoro, noivado, ou um relacionamento com um sócio na sua empresa. Um filho que viu o divórcio dos seus pais, a perda da virgindade de maneira traumática, problemas financeiros, esgotamento físico e emocional, decepção com pessoas de confiança, envolvimentos pecaminosos. A depressão não é pecado, mas ela pode ser consequência de uma vida de pecado. Isso também é importante entender. Abusos físicos ou sexuais. Agora, quais são as principais características de uma pessoa que enfrenta esse mal? Distúrbios do sono, como insônia e um sono não reparador, ou um sono excessivo, o tempo todo eu quero dormir. Distúrbios alimentares, que é a falta de apetite ou o excesso, né? O tempo todo eu acalmo o meu sofrimento, a minha dor através da comida. Melancolia, falta de vontade de fazer qualquer coisa. Autocomiseração, sentimento de culpa. Pensamentos mórbidos, pensamento de morte, desânimo, tristeza, desesperança, irritabilidade, cansaço fácil, necessidade de maior esforço para realizar simples tarefas, indecisão, medo do que existe, do que pode existir e do que nunca vai existir, insegurança. Dificuldade de concentração, raciocínio mais lento e esquecimento. Pastor, todo ano eu estou esquecendo o aniversário da minha mulher. É depressão? Não, querido, isso é falta de vergonha na cara minha. Tá bom? E preguiça também, que você pode baixar um aplicativo para o seu celular que vai te lembrar 30 dias antes do aniversário dela, depois te lembra 20 dias, 10 dias, na véspera e no dia. Então, você pode vencer esse mal agora, da preguiça e da falta de vergonha. Amém? Não precisa nem orar por isso, tá bom? Então isso é muito importante também. Diminuição do desempenho sexual, baixo libido e por aí vai, porque um começa a cobrar o outro porque não tem o seu prazer e aquilo vai tomando o casamento, vai tomando a relação e também a sensação de falta de sentido na vida. Só que existem 3 características que eu creio que engloba todo esse quadro que eu acabei de compartilhar com você. A depressão altera a forma como a pessoa enxerga a si própria e os outros. Altera a forma com que a pessoa interpreta a realidade e manifesta as suas emoções. Pastor, você está lendo aí os sintomas e as características, eu me identifiquei com um monte. Eu estou com depressão então? Queridos, eu não estou dizendo isso. Primeiro, porque o meu objetivo não é dizer isso. Segundo, que eu não tenho competência profissional, porque não é o meu ofício para determinar o diagnóstico na sua vida. O que eu quero te dizer é que se essas características e motivos estão presentes em grande quantidade na sua vida, isso quer dizer que você tem que acender um alerta. Tem que atentar, porque você pode estar indo num caminho de ruína. Perfeito esse entendimento? Só que hoje eu quero responder como fazer para vencer esse mal. E é óbvio que eu farei isso através da palavra de Deus. Porque eu não sou um psicólogo, eu não sou um psiquiatra, mas eu entendo que a palavra de Deus tem resposta para todas as questões humanas. E nós precisamos, através dela, entender como vencer, como evitar e como lutar contra essa situação. Eu não sou contra tratamento psicológico, psiquiátrico, uso de medicamentos, pelo contrário, eu sou a favor, eu só sou contra nós corrermos para isso, antes de corrermos para Deus, que tem poder para mudar qualquer realidade na nossa vida. Se fizermos isso e porventura não resolveu, então é necessário ajuda profissional. E nós precisamos entender esse contexto. Uma pergunta importante também para respondermos é: um cristão pode ter depressão?
Por muito tempo na igreja, há uma espécie de tabu que diz que o cristão não pode ter depressão. Um evangelista contemporâneo chamado T.L. Osborne, ele vê a depressão como uma ação maligna. Ele diz: depressão é demônio. Já um escritor muito conceituado, um escritor americano chamado Jay Adams, ele considera a depressão como pecado. E queridos, eu quero afirmar com toda a convicção que esses dois homens eles estão equivocados, porque a depressão ela é multifatorial. É claro que se nós abrirmos brecha para que o inimigo entre na nossa vida através do pecado, ele vem para nos deprimir, ele vem para nos oprimir. É claro que se eu não vivo uma vida sob o domínio de Deus, eu estou escolhendo viver uma vida sob o domínio do reino das trevas, isso pode trazer tristeza para mim e outras coisas que não fazem parte do plano de Deus, mas a verdade é que podem haver muitas outras causas que podem te colocar num caso de tristeza, de depressão e de algo que não passa e que não muda. Então, a consequência que gera um evento, um estado depressivo, pode ser originada por várias outras realidades que não seja o pecado e que não seja uma influência demoníaca. E nós precisamos entender isso. Então, é por isso que eu escolhi um texto da palavra, onde nós vemos um grande homem de Deus, que enfrentou uma depressão, mas ele conseguiu vencer esse mal, e eu queria, através dos relatos que representam a vida desse homem, responder como evitar a depressão e como fazer para vencer. Você está aí, querido? Versículo 1. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã nessa hora eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Eu vou parar por aqui, mas eu peço para que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos voltar nesse texto e vamos ler versículos que não lemos nesse primeiro momento aqui. Esse texto relata um acontecimento na vida de Elias. Elias foi um grande profeta de Deus, um homem que viveu feitos de Deus através da sua vida que homem nenhum viveu nessa terra. Elias era um profeta maior, e ele era conhecido como o maior dos profetas. Se você vai pensar num profeta na palavra de Deus, você vai precisar se deparar com a história de Elias, porque ele viveu momentos espetaculares. No Antigo Testamento, ninguém foi usado de maneira tão contundente como foi Elias. E Deus o levantou para profetizar num tempo de muita idolatria do povo. Ele foi levantado para profetizar contra o reinado de Acabe, que era um rei idólatra, um rei passivo e um rei que era dominado por sua esposa Jezabel. A verdade é que a Bíblia diz que Acabe foi o rei que mais despertou a ira de Deus na história dos reis de Israel. Já Elias, por meio de suas profecias, ele viveu experiências sobrenaturais. Teve um dia que ele chegou para Deus e falou assim: Senhor, eu te peço para que não chova. E por 3 anos não choveu. Depois, no outro dia, ele falou: Senhor, eu creio que agora é o momento de chover. E aí, de repente, lá de longe, ele viu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E de repente começou a chover, e choveu como nunca tinha chovido antes, através da oração de um homem. Elias também foi instrumento de Deus para ressuscitar o filho de uma viúva. Aquele garoto tinha morrido, ele chegou e Deus usou ele para ressuscitar aquele garoto. Queridos, um profeta vitorioso, com feitos incríveis que aconteceram através da vida dele. Mas teve um acontecimento que foi no capítulo 18, capítulo anterior ao que lemos, que realmente é algo que inspira a nossa vida. Elias vive um embate com os profetas de Baal. Naquela época, o povo estava apostatando da fé no Deus de Israel, estava passando a servir deuses como Baal e Azera. E ele chegou diante deles e falou: estou cansado de ver vocês resistindo a viver o plano de Deus para vocês. Então é o seguinte, vamos resolver isso hoje aqui. Chegou para eles lá no Monte Carmelo e falou: eu vou trazer aqui um sacrifício, vou colocar aqui no altar. E o que vai acontecer? Vocês vão clamar ao Deus de vocês e vão pedir para que desça fogo do céu. Se descer, eu vou dizer que Baal é Senhor. Agora, eu também vou fazer o mesmo. Eu vou
clamar ao meu Deus, o Deus de Israel, e se fogo descer, vocês vão dizer que Deus, o Deus de Israel é o Senhor. Eles falaram, tá certo. Aliás, quanta ousadia de Elias, hein? Quanta intrepidez, quanta convicção. E ele chegou diante deles e propôs isso, e eles falaram, tá bom. Ele disse, ó, vocês começam. Eles começaram a clamar. E começaram, e as horas passavam, e o dia virou, eles já estavam se cortando, se mutilando, porque era o ritual que eles faziam para acessar o Deus que eles diziam que existia e que eles serviam. Aí Elias chegou numa hora e falou assim, vem cá, será que ele não está dormindo não? Grita mais alto aí, de repente ele não está escutando vocês. Elias era tão convicto que ele estava até debochando deles. E aí chegou uma hora que eles cansaram, Elias falou, vem cá, posso fazer agora? Chegou minha hora? Elias chega para Deus e fala, Senhor, eu quero te pedir que esses homens conheçam que Tu és Deus, então eu te peço que desça fogo do céu. O que aconteceu? Aliás, antes dele falar isso, ele encheu o altar de água. Era para queimar, ele encheu o altar de água. Ou seja, haja convicção. E aí imediatamente desceu fogo do céu, consumiu aquele altar, toda aquela água se secou, e aqueles homens começaram a dizer, Deus é o Senhor, Ele é o Senhor, mas já era tarde demais, e aqueles profetas foram destruídos, 450 profetas, que se juntaram depois a mais 400 profetas da deusa Azera, e todos eles foram eliminados, envergonhados, e não tiveram oportunidade de viver o plano de Deus. Elias era o cara. Só que de repente, chega uma notícia para ele. Jezabel, que era a rainha, disse assim, ó, manda avisar ele que eu vou matar ele. E aquele homem convicto, vitorioso, que nunca havia orado sem receber a resposta de sua oração, se torna um homem triste, desanimado, depressivo, e que chega para Deus e diz, eu quero morrer. Sabe o que eu aprendo com isso em primeiro lugar? Que por mais cheio do Espírito Santo que você seja, por mais conhecedor da teologia bíblica que você seja, por mais experiente na vida eclesiástica que você seja, ninguém está imune a enfrentar a depressão. Segunda coisa que eu aprendo aqui, precisamos nos equipar em Deus para evitar que esse mal aconteça ou continue a acontecer em nossas vidas. Pastor, por que desde segunda-feira você sentiu no teu coração que era importante pregar sobre depressão? Sabe por quê, queridos? Porque a depressão pode ser o mal do século, mas Jesus é o bem que mudou a história e vai mudar a vida de muita gente nessa noite. E por isso eu quero responder a primeira pergunta: como evitar a depressão à luz da palavra de Deus? Em primeiro lugar, entenda que notícias desagradáveis e inesperadas fazem parte da vida, mas só roubam a nossa paz e alegria, se permitirmos. Versículos 1, 2 e 3. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe, que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã nessa hora eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Queridos, no capítulo 18, Elias tinha acabado de conseguir uma vitória espetacular. Ele envergonhou e eliminou 850 homens de uma vez só. Eu creio que foi um momento de um estresse exagerado, mas também de uma alegria, de uma gratidão que talvez o coração dele nem pudesse conter. E eu creio que ele estava celebrando e dizendo, Deus, obrigado por isso. E de repente chega um mensageiro de Jezabel e fala, olha, a rainha disse que até amanhã ela vai acabar com a tua vida. Elias conhecia Jezabel. Jezabel era louca, era uma assassina. Todos temiam Jezabel, até mesmo o marido dela tinha medo dela e vivia como alguém que só se submetia àquilo que ela falava. Queridos, a verdade é que naquele momento Elias fez como muitos fazem diante da má notícia. Sabe o que ele fez? Ele tirou os olhos de Deus e colocou os olhos no problema. Ele tirou os olhos de tudo que Deus já tinha feito na vida dele e ainda estava por fazer, e colocou os olhos numa simples circunstância que veio para ameaçar roubar a sua paz. Ele venceu 850 homens e ele estava com medo de uma única mulher. Será que o mesmo Deus que tinha concedido tantas vitórias a ele não ia conceder mais uma vez?
Quantas vezes Elias havia sido ameaçado de morte por exércitos, por reis, mas por causa de uma mulher, ele já estava perdendo completamente a sua paz. Meus amados, todos os dias as notícias, as circunstâncias e às vezes até mesmo as pessoas vêm para tentar nos desequilibrar, roubar a nossa paz, a nossa alegria, a nossa esperança. E por isso, nós precisamos tomar uma decisão diária. Sabe que decisão é essa? Que atitude nós vamos tomar? Para quem nós vamos olhar quando a notícia ruim vier? Nós vamos olhar para um Deus que nos ama, que cuida de nós e que tem poder para mudar qualquer realidade? Ou nós vamos olhar para as situações e notícias que trazem medo, insegurança, dúvida e incerteza do que será o dia de amanhã? Sabe o que o apóstolo Paulo, que foi um homem que realmente lidou com muitas adversidades, uma vez disse quando escreveu aos Romanos? Ele disse assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Queridos, o tempo todo, 24 horas por dia, nós precisamos decidir se vamos olhar para aquilo que Deus prometeu para a nossa vida, ou se vamos olhar para aquilo que vem para acabar com a nossa alegria, para acabar com a nossa paz e acabar com a nossa esperança. E foi isso que Elias fez. Ele tirou o seu foco de Deus e colocou o seu foco na ameaça, no problema e na má notícia. Naquele momento, Elias pensou que o destino da vida dele estava nas mãos de Jezabel e não nas mãos de Deus. Ele achou que a vida dele ia ser decidida por uma mulher e não por um Deus que é onisciente, ou seja, sabe de todas as coisas, é onipresente, ou seja, está em todos os lugares, e é onipotente, pode fazer qualquer coisa. Sabe, queridos, nós precisamos entender que por esse motivo foi que Elias entrou numa depressão que quase acabou com a vida de um grande profeta de Deus. Charles Spurgeon afirma algo muito real a respeito de Elias. Ele diz assim: Elias bateu em retirada diante de um inimigo derrotado. Quantas vezes a gente está batendo em retirada diante de um inimigo derrotado? E queridos, na vida do servo de Deus, quando ele é afrontado, quando ele é ameaçado, essa ameaça não é para ele, é para o próprio Deus. E Deus, ele nunca perdeu uma batalha. Então, independente da notícia que vem, eu tenho certeza que o meu Deus, no tempo certo, vai mudar aquela realidade. E nós precisamos viver com essa convicção no coração. Deixa eu te fazer uma pergunta: nas mãos de quem está o teu destino? Nas mãos de quem está o teu amanhã, a tua segunda-feira, o teu ano de 2019? Nas mãos de quem está a tua família, está o teu casamento, está a tua carreira, está a tua saúde? Nas mãos de quem? Porque é isso que vai determinar se você vai ter uma vida de alegria, de esperança e de conquista, ou uma vida que realmente não vai trazer aquilo que você espera, aquilo que você precisa. Talvez você pense que o teu destino está no teu dinheiro, porque você pensa que com dinheiro você vai resolver tudo. Mas, queridos, a verdade é que em algum momento o dinheiro pode acabar e pode se tornar insuficiente para proporcionar aquilo que você quer. Uma vez, um milionário me chamou para almoçar, chamou eu e um outro pastor. E nós chegamos lá num restaurante que só para estacionar, eu acho que eu já não conseguiria pagar ali. Carnes assim, nobres, um negócio de outro nível. E eu não sei porque que ele chamou a gente para almoçar, mas a gente foi lá, né? Até porque recusar assim um convite desse, difícil, né? E nós chegamos lá e sentamos e começaram a servir carnes argentinas, enfim, tudo aquilo que você aí que come nesse lugar legal aí gosta de desfrutar, e começou a servir. E de repente ele começa a chorar na nossa frente. E ele: olha, pastor, eu preciso de ajuda porque eu não sei o que fazer com o meu casamento. A gente não consegue mais conversar, pastor. Eu falo, ela não me escuta, ela fala, eu não consigo entender, a gente não fala a mesma língua, é uma guerra lá em casa, eu não sei o que fazer. Queridos, naquela hora estava servindo as carnes mais nobres da história, no melhor restaurante de um outro país. E naquela hora, ele perdeu o chão dele, sabe por quê? Porque a esperança dele não estava no Senhor. Porque o destino dele não estava nas mãos de Deus. E ele perguntando: o que eu faço? Um homem que anda de Maserati, que é um carro que eu, enfim, nem sei quanto custa um carro desse. Mas naquela hora, ele estava que nem uma criança dizendo: eu não sei o que fazer, eu preciso de ajuda. E nós falamos: querido, o primeiro passo que você tem que dar é colocar a tua vida nas mãos de Deus.
E quando você trouxer os princípios e os valores da palavra de Deus para a tua casa, eu tenho certeza que Deus muda a história do teu casamento. E queridos, nós precisamos entender que precisamos determinar aonde estará o destino das nossas vidas, nas mãos de quem estará. Se você pensar que está nas mãos do teu ótimo emprego, do teu ótimo cargo, dos teus contatos, um dia você pode perder tudo isso e a tua paz vai ser roubada. Se você pensar que está nas mãos de uma pessoa, do teu chefe, do teu namorado, da tua beleza, queridos, um dia pode acabar. E aí, qual é a resposta que você vai dar no dia que isso acontecer? A verdade é que o único caminho que nos garante uma certeza de que o fim das coisas será melhor do que o início, colocar a nossa vida, o nosso destino nas mãos de Deus. Será que você precisa fazer isso hoje? Será que você precisa voltar a fazer isso hoje? Porque eu tenho certeza que é isso que vai inaugurar um novo tempo na sua vida. Então, em primeiro lugar, para evitar a depressão, eu preciso entender que notícias desagradáveis e inesperadas fazem parte da vida, mas só roubam a nossa paz e alegria se permitirmos. Segundo, não se isole, pois o isolamento aprofunda a depressão. Versículos 3 e 4. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Queridos, diante da má notícia, diante da situação adversa, Elias tomou a pior decisão que alguém pode tomar. Sabe qual foi a decisão? Ele decidiu se isolar. E a depressão prega essas peças na gente. Quando mais precisamos de pessoas que nos amam, que se importam conosco, nós escolhemos nos trancar no quarto escuro da solidão. Nós escolhemos nos isolar, não ver mais ninguém, aonde, na verdade, nós estamos escolhendo um caminho que vai nos levar à destruição. Quando Elias fugiu, pelo menos o servo dele foi com ele, mas chegou uma hora que ele disse para o servo assim, fica aqui, me deixa sozinho e eu quero seguir sozinho. E sabe o que ele fez quando ele tomou essa decisão? Ele decidiu entrar num deserto. O texto diz que ele entrou no deserto. Ele entrou num lugar que não tinha comida, num lugar que não tinha nem água direito, num lugar que não tinha ninguém que podia dar um suporte para ele, num lugar em que ele estaria completamente sozinho. Sabe o que eu aprendo com isso? Tem deserto que é a gente que escolhe entrar. Tem luta que é a gente que escolhe viver. E a gente ainda exclui da nossa vida pessoas que nos amam, que se importam conosco, que intercedem pela nossa vida, que talvez não tenham todo o preparo para te ajudar, mas têm um coração totalmente disposto para participar da tua cura, do teu renovo, da tua restauração. Se tem uma coisa que eu preciso te dizer nessa noite é: fuja do isolamento, porque isso vai promover destruição para a sua vida. Só que Elias escolheu se isolar, e aí foi que a coisa desandou. Ele tinha acabado de passar por um momento de crise e de estresse. Ele lutou contra 850 homens, uma batalha espiritual, física e emocional. E de repente, ainda vem uma notícia de que ele estava para morrer, segundo o decreto de uma rainha. O que aconteceu é que isso fez com que ele entrasse num processo depressivo de medo e de fuga. E de repente, um profeta vitorioso como ele se encontra debaixo de uma árvore no meio do deserto, e ele começa a dizer assim: Senhor, eu não aguento mais. Pai, tira a minha vida, eu não consigo mais, não tem mais sentido viver. Aquele grande homem de Deus não queria mais viver. Mas a verdade, queridos, é que quando alguém diz eu quero morrer, na verdade está dizendo eu quero viver. Só que não encontra saída, não encontra resposta. A dor parece ser maior do que a morte, e com isso acaba escolhendo por esse caminho. Mas, queridos, eu quero te dizer que se você em algum momento disse isso, eu não aguento mais, não dá mais para prosseguir, eu quero te dizer que você aguenta sim. Você não tem noção da reserva de força espiritual, emocional e física que você tem. E você também não tem noção da força que o teu Deus pode gerar na tua vida para que você viva um novo tempo. Elias está no deserto, quente e difícil. E naquele momento, sabe o que eu percebo? Que ele não conseguiu enxergar o seu real limite. Muita gente desiste de um casamento, desiste da vida, desiste do ministério, desiste da célula, desiste de um sonho, porque não conhece o seu limite. E principalmente porque não conhece o seu Deus.
Quantas pessoas que pegam uma cena da vida, um momento da vida, e transformam isso no filme inteiro. Eu passo por um momento difícil, por uma notícia ruim, e agora toda a minha vida não vale mais a pena, toda a minha vida está acabando. Não, querido, isso é apenas uma cena. A qualquer momento Deus pode inaugurar um novo dia, um novo tempo, e aquela cena passa de tristeza para uma cena de celebração, de alegria. Mas para isso, eu preciso me colocar num processo, para que realmente Deus possa fazer isso na minha vida. Mas em terceiro lugar, como evitar a depressão? Não fuja da realidade da vida, decida encará-la. Versículo 5, parte A. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Queridos, ao invés de encarar a realidade, sabe o que Elias foi fazer? Foi dormir. Quanta gente que prefere dormir do que encarar a realidade? Quanta gente que manda uma mensagem de WhatsApp para o médico: me passa uma receita, me passa outra receita, eu preciso de mais remédio, aumenta a minha dose, simplesmente porque não quer encarar a realidade difícil que talvez esteja enfrentando. Quantas pessoas preferem se dopar ao invés de passar o dia tendo que enfrentar a realidade? Quantas pessoas preferem encher a cara, passar a noite enchendo a cara, achando que aquilo ali, pelo menos naquele momento, eu vou me aliviar, mas quando acordam do seu sono, quando saem da sua dopagem, quando acaba a sua ressaca, relembram que a situação é a mesma, a realidade não mudou e a tua saúde está ainda pior do que estava antes. Elias não quis encarar aquela realidade e por isso ele aprofundou a sua depressão, ele aprofundou o seu sofrimento. Sabe, queridos, diante desse momento difícil que talvez você esteja vivendo, decida encarar a realidade, decida enfrentar as circunstâncias, mas não faz isso sozinho não. Você tem família, você tem amigos e você tem um Deus que está disponível para te servir e para mudar essa realidade. Mas eu quero agora responder uma segunda pergunta, uma segunda e última pergunta: como vencer a depressão de acordo com a vida de Elias? Você ainda está aí? Em primeiro lugar, aceite o cuidado de Deus. Olha o que diz os versículos 5 e 6. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Queridos, Elias estava indo ladeira abaixo. Ele decidiu fugir, ele se isolou de seu servo, ele entrou no deserto, pediu para Deus tirar sua própria vida, mas pela primeira vez ele fez uma coisa certa. Sabe o que ele fez? Ele clamou a Deus. E sabe o que aconteceu? Deus respondeu. Você sabia que quando você clama, Deus responde? Você sabia que quando você ora, Deus responde? Você sabia que Deus não está escondido num lugar que não possa ser encontrado? Pelo contrário, Ele está aqui presente nessa noite, esperando o teu clamor, para que Ele possa te dar a resposta que você precisa? A verdade é que naquele momento, ele clamou a Deus, e Deus o ouviu. Jeremias 33:3 vai dizer: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que vocês não sabem. Deus está esperando o nosso clamor, Deus está esperando o seu clamor, e a verdade é que quando clamamos, Deus nos escuta, Deus nos escuta. E Elias naquele momento reconheceu que tinha perdido o controle da sua vida, o controle das suas emoções, e por isso ele chegou diante de Deus. Sabe, queridos, diante do desespero, diante da tristeza, decida clamar a Deus, porque Ele sempre vai te ouvir e Ele sempre vai te atender. Elias também achou naquele momento que Deus não tinha escutado. Aí sabe o que ele foi fazer? Foi dormir. Só que aí de repente, Deus envia um anjo. E aquele anjo chega e toca em Elias e falou: Elias, acorda aí, cara. Você não estava clamando a Deus aí? Deus me mandou aqui. Elias, levanta. Elias, você tem que comer alguma coisa. Sabe, Elias, você tem que comer porque você tem que se preparar, você tem que se restabelecer, porque Deus me mandou para te curar, Deus me mandou para te livrar, Deus me mandou para te salvar. E naquela hora Elias acorda assim meio assustado, olha para um lado, para um outro, não está entendendo nada. No meio do deserto aparece um anjo. E ele olha para o lado, aí tem, como diz o texto, alguns pães feitos sobre brasas quentes.
Foi o primeiro pão na chapa da história. Segredo aí para curar essa luta aí. É uma bênção pão na chapa. E ele também viu do lado desse pão aí, ele viu um jarro de água. E aí o anjo chegou para ele e falou: ó, você tem que comer. Você tem que comer, você tem que se alimentar. Sabe o que Elias precisava naquele momento? Que depois de uma grande batalha, depois de dias caminhando, sofrendo, chorando, ele precisava de comida, ele precisava de energia, ele precisava de descanso. E foi isso que ele fez. Sabe o que isso sinaliza, queridos? Deus colocou exatamente o que Elias precisava ali naquele lugar. Isso sinaliza para mim e para você que Deus sempre tem a medida certa da provisão para a nossa vida. Só que essa provisão está a um clamor de distância. Será que você tem clamado? Será que você tem se colocado diante dele? Elias também precisava descansar um pouco. Ele precisava dormir. Porque a depressão, a ansiedade e, em alguns casos, em momentos, agitam muito a mente, dificultando o sono, dificultando o relaxamento. A mente não desliga, é uma confusão de pensamentos, é uma confusão de sensações, e aí você não consegue descansar. Então, naquele momento, Elias dormiu novamente. Mas aí, depois de algum tempo, o anjo chegou lá e tocou nele de novo. Elias, acorda aí, cara. Você já dormiu 3 horas e você tem que comer de 3 em 3 horas, uma dieta balanceada, pequenas e muitas porções para que você possa se restabelecer. Ele estava ali, ó, ensinando, ele estava agindo de maneira terapêutica sobre a vida de Elias naquele momento. E ele disse: ó, agora você vai ter uma viagem longa e você precisa estar preparado para isso. E o texto vai dizer, queridos, que ele viajou 40 dias. Mas talvez você diga assim: pastor, eu tenho orado, eu tenho rezado, eu tenho clamado e Deus não tem me escutado. Deus não tem mudado a minha realidade. Deus não tem me dado uma resposta. A minha pergunta é: será que Deus não tem falado ou será que você que não está conseguindo escutar? Qual será que é a realidade? Sabe quem podem ser os anjos do Senhor que são enviados para a sua vida quando você clama? Pode ser esse teu amigo ou familiar que vive te chamando para vir à igreja, mas você nunca veio. Esse anjo pode ser o teu discipulador que te procura o tempo todo, mas você foge. Esse anjo pode ser teu líder de célula que tem lutado para você se firmar, para você batizar, para você se envolver nas atividades da igreja, para você viver o plano de Deus, mas você tem resistido. O anjo do Senhor pode ser o teu pastor. O anjo do Senhor pode ser alguém que chegou para você e disse: cara, você precisa de ajuda. Procura um profissional, procura a Deus, procura uma orientação, não enfrenta isso sozinho. A minha pergunta é: será que você tem escutado? Será que você tem ouvido Deus te dando direções para que você possa acertar a sua vida? Se Elias não tivesse decidido se levantar e comer, talvez a história que eu tivesse contado para você agora seria que ele morreu no deserto, morreu deprimido e completamente entregue à tristeza. Mas não, ele decidiu escutar a voz de Deus. O anjo do Senhor pode ser esse culto aonde Deus está derramando desde o início vida, alegria, esperança e fé. Mas será que no final você vai decidir se levantar e comer? Será que você vai decidir ir na direção daquilo que Deus tem para você? Porque a nova fase da tua vida está nas tuas mãos, porque Deus já decidiu colocar a bênção dele sobre você, mas você que precisa decidir. Elias se levantou e viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. O anjo falou: ó, você tem que caminhar e ir até Horebe, você tem que ir para o lugar da bênção de Deus. Ele viajou para o lugar da bênção de Deus. Pastor, por que Deus não chegou e curou ele de uma vez por todas? Por que Deus não, já que ele tinha que ir para um monte, por que ele não fez lá uma como é que se chama? Um teletransporte lá, e Deus poderia fazer isso e colocou ele lá no monte? Sabe por quê, queridos? Porque Deus realmente tem poder para curar você dessa tristeza, dessa depressão, dessa síndrome do pânico, dessa situação difícil. Realmente Ele tem, e nessa noite nós vamos orar aqui no final e Deus vai curar muita gente. Só que algumas pessoas não serão curadas. Por quê? Porque algumas vão precisar passar por um processo aonde você vai se alimentar, aonde você vai dormir o tempo certo, aonde você vai receber as ferramentas e vai praticar essas ferramentas para que você possa realmente viver esse novo tempo.
Esse novo tempo pode começar hoje, mas talvez você precise dar outros passos para que ele possa se concluir. Viver a vontade de Deus, procurar um especialista, talvez sejam decisões que você vai ter que tomar depois de tomar a primeira decisão nessa noite. Só que quando nós tomamos uma decisão baseada numa palavra de Deus para a nossa vida, a gente tem uma certeza, que mesmo que haja alguns buracos no meio do caminho, no final a gente vai encontrar cura, milagre, restauração e provisão de Deus para a gente. Essa é uma verdade muito presente na vida daqueles que vivem o plano de Deus. Segundo lugar, como vencer a depressão? Não retroceda, não volte a se esconder e verbalize a sua dor. Versículos 9, 10 e 11. Ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Queridos, Elias recebeu uma palavra de Deus: vá para o lugar da minha bênção. Ele caminhou 40 dias, aí ele está chegando, ele vê uma caverna, e olha o que ele decide fazer: se esconder na caverna. Por que ele foi entrar na caverna? Aliás, isso é muito comum na vida daqueles que estão enfrentando lutas na mente, lutas emocionais, porque começam a avançar, mas chega um dia que retrocedem, chega um dia que param, e foi o que Elias fez. Ele decidiu entrar numa caverna. O que tinha na caverna? Morcego, sujeira, escuridão. Ele ia estar sozinho naquele lugar. O que ele estava fazendo ali? Ao invés de viver simplesmente movido pela palavra de Deus, ele decidiu voltar para a sua prisão interior. Mas aí Deus chega para ele e pergunta: Elias, o que você está fazendo aí? Deus não pergunta aquilo porque ele não sabia a resposta. Deus pergunta aquilo para Elias porque ele queria que Elias verbalizasse a sua dor. Ele queria que Elias falasse, que ele desabafasse, que ele dissesse tudo que estava vindo no coração dele, que ele pudesse realmente ter um momento e que ele conseguiria colocar para fora tudo que ele precisava. Deus estava colocando Elias num processo terapêutico, e ele estava ensinando Elias a vencer esse desafio. Ele queria que Elias compartilhasse o porquê que ele estava daquele jeito, escondido, deprimido e sofrendo. Então Elias começa a falar, e quando ele abre o coração, algo extraordinário começa a acontecer. Sabe, querido, diante de Deus, desabafe. Abre o teu coração. Pastor, por que eu tenho que desabafar? Paulo, mais uma vez, ele escreve contra a ansiedade quando escreve aos Filipenses, lá no capítulo 4, versículos 6 e 7. E ele diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo apresentem os seus pedidos a Deus, pela oração, pela súplica e pela ação de graças. Paulo está dizendo: não fica ansioso não, mas abre o teu coração e apresenta em tudo os teus pedidos a Deus. Pastor, como assim tudo? É para falar tudo, é para chegar: Senhor, eu não aguento mais essa situação. Pai, eu estou pensando em sair desse emprego porque eu não aguento mais essa realidade. Pai, eu não sei o que fazer lá em casa. Ela fala isso todo dia, isso está me machucando. Ele faz isso todo dia, isso está me machucando. O meu filho não me obedece. Sabe, pai, eu estou sentindo que eu vivo vários dias, mas parece que eu vivo o mesmo dia várias vezes. Nada muda, eu não aguento essa realidade. Nós precisamos em tudo apresentar os nossos pedidos a Deus. Ele está dizendo para quando no trabalho lá você ouvir umas coisas que não gosta, você ir lá para o teu banheiro da tua empresa ou ir para o teu carro e desabafar com Deus e chorar na presença dele. Pastor, o que vai acontecer? Ele vai te escutar. Só que Paulo, ele não termina somente nesse momento. Ele vai dizer que quando nós apresentamos os nossos pedidos a Deus em todo momento, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Desabafar vai trazer paz para a sua vida. É algo sobrenatural.
Deus começa a trazer paz, e Ele diz que é a paz que excede todo entendimento. Ou seja, pode ser que algumas circunstâncias não tenham mudado ainda, mas o que muda é o teu ambiente interno. Você descansa em Deus, e você sabe que Ele está no controle, e no dia certo, Ele vai inaugurar um novo tempo na sua vida. Isso é descansar em Deus, mas para isso, nós precisamos apresentar tudo aquilo que está no nosso coração a Ele. A minha pergunta é, você tem feito isso? Você tem desabafado diante da presença de Deus? Nós precisamos verbalizar a nossa dor. Deus também levanta pessoas como seu discipulador, seu líder de célula, seu pastor e essa igreja para que você desabafe com a sua família. Tem pessoas morrendo sufocadas, sofrendo caladas ou às vezes até tentam falar, mas dentro de casa encontro pessoas que dizem assim: para de bobeira, para de fazer drama, você tem tudo que precisa, reclama toda hora, só vive reclamando. Sabe, queridos, será que você que não está sofrendo de uma depressão e uma tristeza profunda, está com os teus ouvidos abertos para escutar alguém que precisa talvez do seu lado desabafar? Porque Deus está, porque essa igreja está, porque a tua célula está, porque o teu discipulador está. E nós precisamos verbalizar a nossa dor, o nosso incômodo, e precisamos de pessoas que estejam dispostas a escutar. Mas aí, no versículo 11, Deus fala assim para Elias: Elias, sai da caverna e vai para o monte, porque o Senhor vai passar. A mesma palavra que Deus deu para Elias naquele momento, Ele está dando para você nessa noite. Ele está dizendo: sai da caverna, vai para o monte, porque o Senhor vai passar. O Senhor vai passar. E nos versículos 11, 12 e 13, nós lemos o que acontece quando o Senhor de fato passa. Olha o que diz lá nesses versículos. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio o vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que é que você está fazendo aqui, Elias? Eu fico imaginando o que um profeta como ele, que tinha vivido tantas realidades sobrenaturais, pensou quando Deus disse que ele iria passar. Eu penso que ele imaginou que ele viria como aquele vento que veio, só que o texto diz que o Senhor não estava lá. De repente veio o terremoto e eu penso que ele imaginou: agora ele está vindo, mas o Senhor não estava no terremoto. De repente desceu fogo do céu. Eu imagino que ele disse: vai ser que nem naquele dia contra os profetas de Baal. O fogo do céu está descendo, mas o Senhor não estava lá. Mas de repente veio o murmúrio de uma brisa suave, e o Senhor estava lá. E ele disse: Elias, você não precisa ficar vivendo isso não, cara. Eu tenho um plano para a tua vida. Sabe, queridos, sabe qual é a minha preocupação? É que muitos crentes têm esperado pelo terremoto, pelo vento, pelo fogo. Muitos esperam por algo pirotécnico para perceber a presença de Deus. Mas muitas vezes ele vem no murmúrio de uma brisa suave. E sabe o que eu quero te dizer? Ele já está aqui. Você pode sentir? Terceiro, como vencer a depressão? Pare de olhar a vida com pessimismo. Versículo 14. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebrando os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Versículo 18. Deus responde o que ele disse, o que ele perguntou. Fiz sobrar 7.000 em Israel, Elias. Todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não beijaram.
Elias está olhando para um lado e para o outro, ele diz: Senhor, eu estou só, mataram os teus profetas, mataram o teu povo, só tem eu aqui. E muitas vezes no dia da tristeza, quando a depressão nos toma, ou uma tristeza e um desânimo nos toma, nós pensamos que estamos sozinhos, nós olhamos as circunstâncias e achamos que nunca vão mudar, nós olhamos a vida com óculos escuros, tudo é cinzento, nada tem sentido, nada realmente vai mudar, é isso que pensamos. Mas naquele momento Deus chega para Elias e fala: Elias, você está doido, cara? Tem 7.000 homens que não se curvaram a Baal. Esses homens fazem parte do meu povo, esses homens fazem parte do teu povo. Elias, você não está sozinho, eu estou com você, o teu povo está com você. Sabe, queridos, Deus está dizendo que você está enfrentando tudo isso sozinho porque quer, porque olha quantas pessoas, quantas ferramentas ao teu redor para te ajudar. Às vezes tem gente que fala: pastor, eu estou todo endividado, já era. Uma vez o irmão falou e eu perguntei: querido, você está devendo quanto? Ele: 300 mil. Já era, pastor. Eu falei: irmão, mas você não tem a casa própria? Ele: tem. Quanto é que vale essa casa? 700 mil. Irmão, vende essa casa, negocia a dívida com o banco. Depois você compra um apartamento mais simples, mas você vai dormir sem dívida, vai dormir em paz. Tem gente que não sabe ganhar porque não sabe perder. Às vezes a gente vai ter que perder para poder ganhar. Às vezes a gente vai ter que dar alguns passos para trás para poder ter um impulso maior para ir mais longe. Às vezes tem pessoas que sofrem uma dor muito profunda, que é a dor do divórcio, e chegam: pastor, eu nunca mais vou ser feliz. Pastor, eu não sei mais o que fazer da vida. Só que ela esquece que esse casamento deixou filhos lindos para eles. Eu falo: olha que filhos lindos você tem. Cuida deles com todo carinho. Ensina eles sobre o valor da família. Tudo bem que você viveu uma outra realidade, tudo bem. Deus não te culpa mais por isso. Mas fala para eles que eles não precisam viver isso. Fala para eles que é possível passar por situações difíceis e entender que mesmo assim Deus pode fazer novas todas as coisas da minha vida. Sabe, queridos, Deus tem mostrado o tempo todo que quer cuidar da nossa vida. Tem demonstrações do cuidado dele sobre a tua vida por todos os cantos, na tua casa, na tua família, na tua empresa, na tua realidade. Mas será que você tem olhado tudo com pessimismo? Ou tem acreditado que realmente um dia esse choro vai se tornar em riso, um dia essa noite vai virar dia, um dia essa tempestade vai se acalmar e você vai estar junto do teu Deus celebrando: obrigado, Senhor, porque você ouviu a minha oração. Mas em último lugar, como vencer a depressão? Comece ou volte a fazer o que Deus te chamou a fazer. Versículos 15 e 16. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Agora Elias está indo para o deserto, mas é Deus que está mandando ele ir. Não é ele que se colocou lá. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Tem coisa que você cura através da terapia, através da medicação, mas tem coisa que você cura deixando de lado o problema que você tem e fazendo coisas que te trazem alegria, que te trazem realização, servindo ao teu Deus. Tem pessoas que um dia já serviram muito a Deus, mas por causa da depressão, por causa das lutas da vida, por causa das dores, das circunstâncias, estão em suas casas, não tem mais ânimo para servir. Queridos, no meio de toda essa loucura, decida servir a Deus, decida fazer o que Deus chamou para fazer, decida viver o plano de Deus. Sabe, eu sou alguém muito consciente dessa realidade, porque quantas vezes o ministério foi bálsamo de Deus para a minha vida. Como treinador de futebol, eu vivia momentos de muita celebração, grandes vitórias, mas tinha dia que eu me achava um nada. Tinha dia que eu me achava um burro, porque uma decisão mudou a história do jogo. E aí, isso acontecia num sábado, no domingo. Eu entrava no carro e aquela tristeza começava a ser substituída por alegria, porque eu começava a lembrar: eu tenho que visitar uma pessoa no hospital, eu tenho que pregar naquele lugar, eu tenho que visitar aquele casal que está passando por uma dificuldade.
E naquele momento, eu começava a me alegrar naquilo que Deus tinha me chamado para fazer. E querido, sabe qual é a verdade? Foi nesses dias onde eu me sentia a pior pessoa do mundo, assolado pelas minhas limitações, que Deus mais realizava coisas através da minha vida. Ah, pastor, mas como é que eu vou servir a Deus assim? Como é que eu vou me entregar para Ele assim? Você não sabe o que eu estou passando. Ei, para de colocar limitações do que Deus pode fazer na tua vida. Creia no que Ele tem para você. Deus quer te levantar para realizar proezas no nome dEle. E no caminho da cura de outros, você será curado. Não espere a plenitude da tua vida emocional, espiritual e física para você decidir viver o plano de Deus para a sua vida. Qual foi o caminho que você abandonou? Qual foi o sonho que você enterrou? Qual foi a missão que você deixou de concluir? Nessa noite Deus fala, volta para o teu caminho. E Ele também diz, comece a caminhar de acordo com a vontade de Deus. Elias pensou que o fim dele seria uma morte por assassinato ou dentro de uma caverna. E aí Deus chega para ele e fala assim, ó, não é assim não, Elias. Eu ainda tenho muito para você conquistar, para você viver, para você avançar. Elias pensou que era o fim do ministério dele, mas Deus chega para ele e fala, é o seguinte, você se levanta aí. Você vai lá para o deserto de Damasco e você vai ungir Azael, rei da Síria. Porque naquela época quem ungia era o profeta. Hoje quem unge é a igreja. Depois que você ungir Azael, o rei da Síria, você vai ungir Jeú como rei de Israel. E depois você vai até Eliseu. E você vai ungir ele como profeta que vai te suceder. Deus estava dando ministério, missão para ele. E Elias foi e empreendeu grandes coisas. E um homem que pensou que ia morrer num deserto, numa caverna, assassinado, ou talvez como um suicida. Sabe como é que ele terminou a vida dele? Elias nem mesmo experimentou a morte. Porque um certo dia, desceu do céu cavalos de fogo. Um redemoinho se formou. E levou Elias ao céu. Elias foi arrebatado. Ele foi um dos poucos homens da história que tiveram o privilégio de não ver a morte e subirem direto para o céu. Sabe o que eu aprendo com isso, querido? Deus tinha plano maior para Elias. E Ele também tem plano maior para a sua vida. Mas a minha pergunta é, você quer viver esse plano? Você quer desfrutar da bênção de Deus sobre a tua vida? Por isso que eu quero pedir para que a igreja feche os olhos nesse momento, abaixe sua cabeça. E eu não sei como foi a tua semana, eu não sei como tem sido o teu ano de 2019, eu não sei como é que está a tua vida. Eu só sei que essa é a noite que Deus escolheu para te tirar da caverna, para te levar para o monte e para viver a alegria da graça e da bênção de Deus todos os dias sobre a tua vida. Pastor, como é que eu faço isso? A Bíblia diz que somente uma pessoa é capaz de nos ligar com o plano que Deus tem para a nossa vida. O nome dessa pessoa é Jesus. E a minha pergunta é, será que nessa noite você não quer começar uma nova vida com Jesus como Senhor e Salvador dela? Pastor, qual é o passo para eu vencer essa tristeza? Qual é o primeiro passo para eu vencer essa dor? O primeiro passo é convidar Jesus para ser Senhor da tua vida. E Ele vai te conectar com um plano de cura, de bênção, de liberdade e de alegria que Deus tem para você.